E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre Plane Tracker. Muita gente perguntando como fazer, como configurar e também a gente vai fazer uma coisa bem legal usando oclusão. Basicamente aquele efeito de portal, de porta que vocês veem por aí, tá? Bom galera, vai ser esse efeito aqui mais ou menos. Aqui eu fiz uma porta, tá? Eu estou usando oclusão nela. E aí assim que você clica a porta abre. E aí você consegue andar por dentro da casa, olhar tudo e tal. E aí, do Plane Tracker, no caso, você vai estar andando no chão e vai conseguir entrar dentro da casa, tá? Bom, eu basicamente vou excluir aqui as mudanças que eu fiz, para poder utilizar aqui os 3D que eu baixei, tá? Todos foram baixados aqui da livraria da AR. Eu pesquisei como House, esse Viking Room, e o outro eu pesquisei como Door, e eu usei essa porta de madeira aqui. Ok, vamos criar aqui o nosso Plane Tracker. Tá aqui. E agora, galera, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aqui o nosso Viking Room. Eu vou aumentar um pouco o tamanho dele, tá? Para ficar melhor. Escala 1,5. Quando é objetos 3D, tá? A gente tem que aumentar as 3 escalas. E quando o objeto é 2D, a gente apenas precisa colocar a escala de X e Y. Aqui agora a gente vai criar nossos planes de oclusão. Vou chamar aqui de plane oclusão. Jogar ele aqui dentro do Face Tracker. Ok, agora eu vou aumentar a escala dele. Vou colocar aqui como tamanho da tela do iPhone 8 para ficar melhor de mexer. E agora a gente vai arrastar aqui bem para frente aqui do nosso quarto Viking. Ok, vamos posicionar aqui os planes. Eu vou criar aqui mais um plane, fazendo uma porta de cá, esse aqui mais para cá. E agora eu vou criar mais um plane aqui para a parte superior, fazendo a porta, fechando a porta aqui. Ok, eu vou adicionar aqui no Object, galera, para melhorar a organização dos planes, tá? Planes oclusão. E agora eu vou jogar todos aqui dentro. E agora eu vou criar um material para eles. No caso eu vou chamar de material oclusão. Beleza, tudo certo. Agora a gente vai adicionar a porta. Vou pegar a porta de madeira, jogar aqui dentro do meu Plane Tracker. Eu vou desativar o Visible desses objetos, galera, para ficar mais fácil de explicar para vocês o que a gente vai fazer. Bom, essa porta, ela está com o eixo central, então se a gente fosse fazer o movimento de abrir, o eixo central dela aqui ia se mover, não as laterais. E como ela tem essa parte de madeira de fora, eu não quero utilizar ela. Então eu vou desativar aqui o visible dessa parte e vou usar só a porta. E agora eu vou adicionar aqui mais um no object, que eu vou chamar de porta. E agora, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai posicionar essa porta de madeira, o canto dela bem no centro aqui da nossa porta, no object. No caso vai ser aqui. Então vocês podem perceber lá que está bem no centro aqui. Então a gente vai pegar essa porta de madeira, jogar dentro aqui do nosso no object chamado porta. E agora a gente consegue fazer a rotação da forma que a gente queria. Ok, agora vamos ativar o visible dos nossos objetos e posicionar essa porta aqui para frente. Ok, tá aqui. Vamos diminuir essa escala, porque está muito grande. Vou colocar 0,6, 0,6 e 0,6. Ok, esse aqui. Agora a gente vai vir aqui no nosso plane de oclusão e vai ajustar aqui para poder ficarem do jeito certo ali na nossa porta.
Pronto. Agora a gente precisa fazer o movimento da nossa porta aqui. A gente vai pegar a rotação dela e vai criar aqui, selecionar a Wooden Door, vou vir aqui em Interações e Object Tap. Portanto, assim que eu clicar nesse objeto, ele vai fazer alguma coisa, vai gerar uma ação. No caso, vai ser aqui um Animation, uma transição que vai fazer o movimento da abertura da porta. Já esse movimento a gente vai pegar a posição da porta, tá? E não da Wooden Door, porque a gente precisa que seja nesse eixo aqui e não no eixo central da porta. Ok, a gente sabe que o movimento vai ser uma rotação em Y de 90 graus, ou pode ser até 100 graus. Então assim que a gente tocar na porta, ele vai criar essa animação de movimento, fazendo essa rotação aqui em Y, tá? Eu vou resetar a cena e a gente vai chegar um pouquinho para trás, clicou na porta, ela abre. E agora a gente consegue simular se a gente estivesse andando, tá? E aqui a gente consegue ver dentro da casa. Agora a gente saiu da casa. E agora a parte da oclusão, galera. Para ativar a oclusão, a gente vai pegar o nosso material. Ele está como alfa, tá? E a opacidade aqui a gente vai mudar para 0. Mas vocês podem perceber que não aconteceu nada. Por quê? O posicionamento do plane de oclusão, ele tem que estar atrás do objeto, aqui na nossa cena, e aqui na posição ele tem que estar à frente. Portanto, a gente vai pegar ele aqui e vai jogar atrás do objeto aqui na nossa cena, sendo que a posição dele está na frente. Então a gente vai fazer funcionar a oclusão. Ok, tudo funcionando. A gente vai clicar na nossa porta e vai entrar na casa e conseguir ver tudo aqui. Agora a gente pode fazer aqui, adicionar um novo no Object, que eu vou chamar de Casa Viking. Vou jogar esses 3 objetos aqui dentro. E agora eu consigo alterar a escala para que a casa fique maior. E a gente consiga colocar ela mais proporcional, tá? Você vai ajustando de forma que fique mais proporcional ao tamanho real. Então a gente entrou na casa, está aqui o quarto. E aí tem várias cenas que vocês podem usar, tá, galera? De graça aí na livraria de AR. Inclusive tem um quarto de Van Gogh também, que é bacana, para poder fazer esse tipo de oclusão. Vocês podem perceber que a gente movimenta aqui e consegue ver por dentro do quarto, tá? Bom, pessoal, basicamente é isso, tá? Não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal, as dúvidas deixar nos comentários. E, pessoal, algumas pessoas já sabem, tá? Mas eu vou falar de novo, a gente está lançando um curso aí em breve, onde a gente vai estar ensinando técnicas avançadas de Spark, tá? Ensinando bastante coisa mais complexa aí. E assim que for sair o curso eu vou avisando vocês, tá? Então valeu, galera, até o próximo vídeo e fui.